Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos, hoje dando início ao livro do profeta Oséias. Vemos que Oséias recebeu uma ordem um tanto inusitada de Deus para se casar com uma mulher adúltera, uma mulher que era prostituta. E ele recebe essa ordem do Senhor, cumpre a ordem e vejamos aqui que ele tem alguns filhos e a mensagem do profeta Oséias se mistura com a sua própria vida, ou seja, a mensagem não pode ser separada do mensageiro. É importante nós entendermos essa verdade, pois o evangelho ele precisa ser vivo em nossas vidas para que outras pessoas se acheguem, para que outras pessoas também conheçam o Deus que nós conhecemos. As pessoas só conhecerão a Deus por meio da vida que nós vivemos. Oséias traz essa mensagem tão clara, tão nítida, como a luz do sol do meio-dia. Nós precisamos entender que esta é a verdade para os nossos dias também. É um princípio que vale para toda a palavra de Deus. Bom, o livro do profeta Oséias foi escrito durante um período aí de aproximadamente 40 anos. O próprio livro, no capítulo 1, versículo 1, traz algumas informações importantes que ficam fáceis de situar no calendário da época, né? Então, aproximadamente entre o ano 755 a.C. até o ano 715, que foi o reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, ele recebe todas essas profecias durante o reinado de Jeroboão, aqui, rei de Israel. E no sul, em Judá, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Outros reis passaram ali pelo sul, enquanto Oséias recebeu essa profecia. O nome Oséias significa salvação ou libertação. E o tema principal tratado aqui no livro de Oséias é o retorno a Deus. Todo Israel pecou, eles estavam vivendo um tempo de muito homicídio, muita corrupção, matança, sangue derramado, muita idolatria. Ninguém queria ouvir ao Senhor e por isso Oséias é chamado como um profeta do Senhor para se levantar no meio desse contexto e trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de julgamento e uma palavra também de consolo para o povo de Israel. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. E no capítulo 2, versículo 1, nós temos aqui a palavra do Senhor que continua dizendo: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Percebamos aqui que no começo
da ordem do Senhor para que ele pegasse uma mulher ali em adultério, né? Então que ele casasse com uma mulher que fosse adúltera, uma mulher muito provavelmente que era prostituta. Essa mulher ele tomou em casamento e ele teve 3 filhos. E aqui já no capítulo 1 nós vemos esses 3 filhos que eram uma mensagem ao povo de Israel. O nome dos 3 filhos de Oséias com Gomer foi, na verdade, uma mensagem que Deus entregou ao povo de Israel. Assim como Isaías também teve esse mesmo enredo em que ele precisou colocar aí o nome dos filhos também para trazer uma mensagem para o povo de Israel, Oséias passa pela mesma situação. E nós vemos, irmãos, que não dá para separar a mensagem do mensageiro, né? Quando Deus olha para nós, ele vê a potencialidade da nossa vida em sermos mensageiros, em entregarmos uma mensagem a partir daquilo que nós vivemos. Não tem como separar uma coisa de outra, nós precisamos viver a mensagem da palavra de Deus para que as outras pessoas vejam em nós o Deus que nós servimos e passem também a servir o nosso Deus. E nós vemos aqui o primeiro nome do filho de Oséias era Jezreel. Jezreel significa o Deus que espalha. Então, há aqui um jogo de palavras entre Israel e Jezreel, né? Então, seria um jogo de palavras e a pronúncia fica muito parecida. Jezreel e Israel, né? Então, nós vamos ver aqui esse jogo de palavras aparecendo neste capítulo 1. Jezreel significa o Deus que espalha, já Israel, né, o Deus, a nação ali, né, o homem que lutou com Deus. Nós vemos aqui que Jezreel era o nome de uma cidade importante que ficava ao norte de Israel, uma cidade que foi destruída por Jeú, e ali foi feito um marco por causa da vitória do rei Jeú. E o rei Jeú derramou sangue inocente naquela época, né? Então isso fez com que Deus ficasse muito irado com isso que aconteceu e a dinastia dele foi se acabando, né? Então os reis que vieram após o reinado de Jeú foram se deteriorando até que a Síria conquistou o povo o reino ali do norte, né? A parte do norte foi conquistada em 722 pela Assíria, ou seja, cerca de 30 anos depois de Oséias ter começado a receber a profecia, esta palavra profética. Então, Jezreel é um lugar importante para o povo de Israel e lembre-se bem que significa Deus espalha, mas tem um outro significado também. Esse nome Jezreel significa o Deus que planta. Olha só que interessante, a mesma palavra tem aí esses 2 significados. Lá na frente, quando o povo de Deus for restaurado, há uma promessa aqui de unificação do Reino do Norte com o Reino do Sul, e quando isso acontecer, essa unificação vai promover para que esse filho que era Jezreel, né, o Deus que espalha, agora passe a se chamar o Deus que planta. Então há uma mudança no nome desse filho quando acontecer essa união do reino de Israel. Segundo filho, na verdade é uma filha, né? A Gomer engravidou novamente, deu à luz a uma filha e o Senhor pediu para dar o nome, né, ordenou que desse o nome de Loruama, que significa não amada ou sem misericórdia. Deus estava agindo com o povo de Israel sem misericórdia, ou seja, estava próximo à conquista da Síria ali em Israel, o povo já estava com as barbas de molho, porque eles viriam a perder uma batalha importantíssima e o reino seria conquistado pelos assírios. Loruama, então a misericórdia de Deus foi retirada, Deus não iria perdoar tudo o que havia acontecido antes e eles receberiam o julgamento. Agora Judá
Judá seria poupada. Interessante isso, porque o reino do norte seria conquistado, mas o reino do sul foi poupado por mais um tempo. Então, cerca de 150 anos aproximadamente, foi logo depois, né, do reino do norte ser conquistado pela Síria. Então, 150 anos depois, o reino do sul foi conquistado pelos babilônicos. Ou seja, tem um espaço de tempo aí bem grande entre a conquista do reino do norte e a conquista do reino do sul. Quando os assírios foram para conquistar o reino do sul, mais de 180 mil soldados, né, foram mortos por um anjo do Senhor, e não foi por cavalos, nem cavaleiros, nem por espada, nem por combate. Isso tudo aconteceu porque um anjo do Senhor passou ali e matou aqueles soldados. Ou seja, o reino do sul foi poupado e essa profecia foi cumprida mais tarde. Temos também o terceiro filho. O terceiro filho era para ser chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo. E mais tarde, quando o reino for restaurado, então esse filho não chamaria mais não meu povo, mas se chamaria filhos do Deus vivo, ou meu povo, né? Então Deus vai reunir o povo de Israel num só lugar novamente e chamar esse povo de meu povo. Nós vemos que essa profecia pode ter sido cumprida por meio aí de outros impérios que dominaram mais tarde o povo de Israel. O povo chegou a ser reunido, mas nós percebemos aí que desde daquela época até os tempos modernos aí, ainda Israel não teve um governo forte, né, como há nas promessas aqui dadas pelos profetas. Ou seja, pode ser que seja uma profecia que ainda vai se cumprir mais tarde, né? Logo, logo, se Deus quiser, né? Então, essa profecia do profeta Oséias é uma profecia viva. Ele vive a mensagem que prega e ele recebe essa ordem do Senhor para colocar o nome dos filhos para que traga uma mensagem para o povo de Israel. Nós vemos que a importância de vivermos essa mensagem em nossas vidas, que eu e você possamos ser cartas vivas do Senhor, né? E as pessoas ao olharem para nós possam ver a mensagem estampada nas nossas faces, nos nossos corpos, em tudo que nós fizermos, que as pessoas vejam a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a sua palavra, que o Senhor derrame da tua graça, da tua paz sobre o nosso dia e que possamos ser cartas vivas do Senhor, ó Deus, que a sua mensagem seja estampada nas nossas vidas, que nós sejamos o outdoor do Senhor, onde a sua mensagem é pregada e muitas pessoas venham a te conhecer por meio das nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos direcione e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos então começando essa nova série no livro de Oséias. Envia aí para alguns amigos para que possam participar conosco da leitura bíblica, desse estudo bíblico no livro de Oséias. Vai ser bênção, eu tenho certeza disso. E comenta aqui embaixo como nós podemos melhorar aí os devocionais, se esses devocionais têm sido bênção para você, como que a gente pode interagir. Vai ser bênção também comunicar contigo aqui nas nossas redes sociais. Também lá no Instagram, pode seguir a gente lá, procura lá Paulo Pedroso para a gente poder interagir e conversar nas nossas redes sociais, tá certo? Então, amanhã tem mais devocional, se Deus quiser. Um forte abraço, tamo junto e tchau!